Se cair a conexão, voltem, tá? Se acontecer de cair a conexão aí, por favor. Parece que deu uma congelada aqui. Não sei se caiu alguém aí, tá? Ah, a Rafaela colocou que para ela Aqui tá tá normal. normal. Legal. Muito bem. O vídeo é gravado, então, né? E disponibilizado para vocês ali no Classroom. Claro, né? O vídeo demora um pouquinho mais para disponibilizar, porque ele, enfim, faz a conversão, né? Mas em geral, no mesmo dia ainda já fica disponível para vocês. Muitas vezes, ainda dentro do horário de aula, já terminou a conversão, já é disponibilizado, tá? Então essa questão de material ele é sempre disponibilizado, né? Fica sempre ali para vocês acessarem. Inclusive, né, uma boa recomendação aí para se preparar para a prova, né, que é na terça-feira que vem, é reassistir, né, esses vídeos de aula aí no final de semana, então, para estar se preparando, tá? Claro que a gente vai ter também atividades de revisão aí, certo? Vamos relembrar alguns tópicos importantes. Sempre no início de cada aula a gente relembra, né? Pontos aí importantes que foram tratados lá no nosso contrato pedagógico. Falamos longamente, né, lá no contrato pedagógico, sobre todo o processo avaliativo, né, calendário de aulas, como, né, que a gente deve cuidar ali para fazer as atividades avaliativas da N1 lá no Moodle, a partir das datas, né, que estão no guia do aluno. Falamos do trabalho disciplinar, né, que ele é feito no Classroom, cada um entrega o seu. Vocês podem até fazer dupla, trio, né, para elaborar juntos, mas na hora de entregar, cada um vai fazer a sua entrega ali no Classroom, né. A prova final vale 9 pontos, é lá no Moodle, né? É no último dia, terça-feira que vem, 8/12. Nesse dia 8/12, então não tem aula, né? Vocês vão acessar o Classroom só para pegar as instruções de prova e o código, né? Código-senha da prova. Aí vocês vão entrar lá no Moodle com senha e usuário de vocês. Abaixo da atividade avaliativa 1 e 2 da N1 vai aparecer a prova final, que vocês vão colocar esse código e vão ter o tempo de prova ali para fazer, tá? Sobre o trabalho disciplinar, né? A Raquel já levantou uma questão aí que para ela não estava aparecendo arquivo editável lá, né? Tami conectando agora. Bom dia, Tami. O arquivo, né, é disponibilizado a todos da turma, né? Da mesma forma. Eventualmente aí a gente pode estar com algum problema no nosso dispositivo, né? Na hora de abrir esse arquivo, né? Alguma coisa que faltou aí, talvez. Tá? Se dá uma olhadinha aqui que falta para poder abrir o arquivo e editar ele, né, para fazer o envio. Beatriz e Luísa conectando agora, bom dia. Eu vi que alguns alunos que fazem pelo celular, com essa dificuldade aí, acabaram, né, fazendo um arquivo em PDF, anexaram lá e enviaram. Também é uma possibilidade, né? Se não conseguir editar, pode salvar em PDF ali e enviar o arquivo, tá? Outra possibilidade é fazer pelo computador, né? Se no celular não está conseguindo, né? Tentar conseguir um computador aí, fazer pelo computador. Também já teve alunos que relataram que quando instalaram, né, o Google Classroom, né, o aplicativo do Google Classroom, conseguiram, né, abrir o arquivo, editar ele normalmente. Outros relataram que, além do Google Classroom, instalaram ali o Drive, né, do Google, para conseguir ter acesso, né, àqueles aplicativos que são utilizados no Classroom, né, que é o Google Planilhas, o Google Documentos, né? A Sérvia Ricardo conectando agora, bom dia. Então são alternativas aí, tá, gente? Para quem está usando o celular, instalar o Drive, né, do Google, ou instalar o próprio Classroom do Google, e aí tem acesso aos aplicativos do Google, né, que são online, né, não pesam no celular, o Google Planilhas, né, o Google Documentos fazem parte aí do Google Classroom, fazem parte do Drive, né, e aí esses relataram que conseguiram aí abrir e editar o arquivo, né, então pode ser que essas situações resolvam aí o problema, tá, em geral, mas se tentarem não der, né, assim como eu falei para a Raquel, me avisem aí uma mensagem por e-mail, eu tento fazer um passo a passo ali,
né? Tiro os prints da minha tela do celular mostrando onde é que entra ali para fazer a edição do arquivo, né? Mas a princípio tá editável, tá? Colocando aí os aplicativos, né? No celular, vai funcionar aí para editar também pelo celular, tá? Mais alguém aí encontrou dificuldade de editar o seu arquivo lá para fazer o envio do trabalho? Só para ter uma ideia. Além da Raquel, mais alguém? Hein, Sor, uma dúvida. Ali. Ali no trabalho disciplinar tem 5/5, isso é a nota? Isso, o trabalho vale Tá. 5, né? E aí quem já entregou o trabalho já corrigir e atribuir a nota, né? Tá, obrigada. Então, se ficou com 0 é 0/5, se ficou com 1 é 1/5, 2 é 2/5, assim por diante até o 5/5, né? Tá. Então a Mariana acertou tudo, Mariana. Puxa vida, hein? Valeu. Valeu. Bom, a princípio ficou só o relato da Raquel, né? Que ela está com a dificuldade de abrir o arquivo lá. Então vamos fazer uma outra pergunta. Alguém mais fez pelo celular também e já entregou o trabalho ali e não teve esse problema de edição do arquivo? O meu trabalho da cadeira passada eu fiz pelo celular e é bem mais complicado. Abre até outro arquivo para conseguir editar e não fica igual. Tá. Mas só conseguiu abrir pelo teu celular, fez uma edição ali, mesmo que não ficou 100%, mas conseguiu fazer, né? Sim. Tá. Agora nessa tu fez pelo computador? Fiz pelo computador, aham. Tá. Eluzai colocou que no dela tudo certo. Eluzai conseguiu fazer pelo celular. A Letícia fez pelo celular, ficou normal. Tá. Então pode ser isso, ó. Tem algumas pessoas fazendo pelo celular ali, conseguiram fazer, né? Então pode ser essa situação, talvez, né, quem conseguiu fazer está com o Classroom instalado, né? Tá com o Drive instalado no celular e abre mais facilmente ali. Né? Vamos tentar isso então, tá, Raquel? Depois tu me dá um retorno. Mas eu tô com todos esses aplicativos instalados, Soro. Mesmo assim não deu. Mesmo assim não dá, só, tipo, quando tu vai... Eu tentei abrir agora de novo, enquanto o senhor tava falando, eu Sim. tentei lá dar uma olhadinha. Daí tem uma barrinha do lado ali com várias opções. A única coisa que aparece de diferente ali é que é solicitar para o acesso, entendeu? Sim, sim. Eu É, até ontem tinha clicado ali, mas daí não, ainda tá do mesmo jeito. sim, é aquele solicitar acesso ali é o arquivo original, né? Aquele arquivo original, ele não é compartilhado, né? Cada um recebe a sua cópia e tem que entrar na sua cópia, né? Mas eu vou tentar fazer um passo a passo ali. De repente te envio esse passo a passo aí para. Não, Soro, o senhor falou que dá para atribuir ali embaixo, ali, né, para entregar ali, né? Tem a opção ali embaixo que dá para anexar o trabalho. Também tu Ali eu posso consegue anexar, fazer exatamente isso, mas primeiro eu quis falar com o senhor para ver, né? Mas eu Tá, vou fazer isso, eu vou atribuir ali embaixo, daí não tem problema, tá, senhor? Obrigada. tá, obrigado, Raquel. Muito bem. Então, dados esses recados iniciais do nosso calendário, né? Hoje é aula 6, né? Hoje é a nossa data, né? Combinada para a entrega do trabalho disciplinar. Muitas pessoas já entregaram, né? Falta algumas pessoas entregar. Então é hoje, né? Hoje vai até às 23h59, né? Meia-noite já é amanhã. Então temos esse prazo aí. Não deixem de entregar, né? O trabalho aqui no Classroom, ele vale 5 pontos, né? Então, somado aos 4 pontos da N1, vão ser 9 pontos, né? Então, duas coisas importantes aqui que a gente não pode esquecer de jeito nenhum, né? São as coisas mais próximas que estão acontecendo agora, né? As atividades avaliativas da N1 no Moodle, né? Já estão fechando, né? Tem que fazer agora aí, né? Para não perder 4 pontos. E tem que fazer o trabalho disciplinar e entregar ele, né? Está combinado a entrega para até hoje, né, às 23h59, ele já estava disponível lá no Classroom desde a primeira aula,
conforme a gente combinou, né? Lá desde o início, tá? Prova, então, semana que vem, às 9 horas da manhã, lá no Moodle, sendo que vocês entram no Classroom primeiro para pegar a senha e o código, né? Às 9 horas deste dia, tá? Vamos iniciar o tema de hoje, então, gente. Se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta aí a respeito de prova, avaliativa, trabalho, a gente vai adiante. A princípio ninguém se pronuncia, então a gente vai adiante. A qualquer momento, né, gente, durante a nossa explicação aqui do conteúdo, vocês podem interagir, né, ao vivo aí pelo microfone, habilitando ele, falando, né, ou pelo chat, registrando as dúvidas aí e perguntas de vocês, tá? Se quiserem a pergunta ao vivo é mais fácil, mais rápido, né? A gente resolve na hora. O chat, enquanto eu estou fazendo a explicação, às vezes eu não estou olhando o chat ali, né? Às vezes demora um pouquinho mais, né? Até eu parar a explicação, dar uma olhadinha no chat, pode ser que passe alguns minutos, né? Para quem coloca a mensagem no chat, tá? Denner colocou aqui no chat as avaliativas é para entregar até dia 8/12. As avaliativas são lá no Moodle, né? Elas não são entregues, né? Elas são feitas lá na plataforma Moodle, né? Então não envia nada por e-mail, não entrega nada para mim, né? Tem que acessar o Moodle e fazer elas lá, tá? Colocando-se até 8/12, até a data que está estipulada no guia do aluno, tá? Tem que entrar no guia do aluno e olhar quais são as datas. Provavelmente seja essa data que tu está colocando, mas confirma lá no guia do aluno, tá? O guia do aluno está disponível no Moodle, né? E o guia do aluno, coloquei também uma cópia dele disponível para vocês ali no Classroom, na aba Atividades. Procurem o tópico ali, Guia do Aluno. Está ali o arquivo em PDF do Guia do Aluno com as datas, né, de início e de fim de cada avaliativa no Moodle, né, que são 2. Tá, Denner? Confirma lá, dá uma olhadinha, vê se essa é a data final e vê qual é o horário que encerra, né? Também tem esse detalhe, né? Na data final encerra meio-dia, a gente acha, encerra tal dia. Aí deixa para fazer de tarde, ou deixa para fazer de noite, mas já encerrou na data final ao meio-dia. E ela já está aberta há um bom tempo, né? Então, fiquemos atentos aí para não perder o prazo, tá? Bom, pessoal, hoje então, sistema de amortização constante, o chamado SAC, né? Lembro que na aula passada a gente falou já disso, né? Dessa diferença entre os dois sistemas de amortização, né? Na aula passada a gente viu a renda financeira diferida e vimos o sistema de amortização Price. No Price a gente tem prestação constante, Price começa com P, é uma forma da gente lembrar, né, que é a prestação constante. No sistema SAC, nós temos a sigla, né, SAC, dentro da sigla tem a letra A, que vai significar que é uma amortização constante. Então é uma forma da gente tentar memorizar, né, o que é constante num, o que é constante no outro, né? No sistema Price, prestação constante, né, prestação fixa. No sistema SAC, a amortização constante, a amortização fixa. Lá no Price, a prestação é constante, os juros e a amortização vão variando, né, ao longo do pagamento das prestações. No sistema de amortização SAC, é a amortização que é constante. Então, os outros dois componentes variam, né? A prestação, né, e os juros, né? Vão tendo a sua variação, enquanto que a amortização é que é constante, certo? Então, esses são os detalhes importantes aí do sistema de amortização SAC, né? As amortizações são sempre iguais, sempre constantes. Então, a gente vai calcular a amortização, né, uma vez e vai saber, né, quanto vai amortizar da dívida, né, durante todos os pagamentos, até o final do empréstimo, financiamento, enfim, aquilo que está sendo feito, né? Sabendo, então, que a amortização é fixa, vão ser as parcelas de juros, né, e a prestação que vão ter uma variação, tá? Ao longo do tempo, como a gente vai amortizando a dívida, né, os juros vai diminuindo, então a prestação, nesse sentido, acompanha essa redução, né? Uma variação a menor dos juros e da prestação, tá? Fórmulas do sistema de amortização SAC. Sistema de amortização constante.
A fórmula da amortização vai ser o valor que a gente está tomando emprestado, está financiando, né? Que é representado pela letra C maiúscula, nosso valor do empréstimo, valor financiado, dividido pelo número de prestações, parcelas, né, desse financiamento e empréstimo, tá? Bom, a amortização no sistema SAC a gente faz uma vez só, né? Faz esse cálculo e a gente vai saber todos os valores, né, amortizados ao longo do empréstimo e financiamento. O cálculo dos juros, né? O juros vai ser o saldo devedor vezes a taxa. Muito bem. Esse saldo aqui, né, já sabemos como é que funciona, né? E os juros também, né? Vimos isso no sistema anterior, né? Essa mesma fórmula aí, né? Então, a forma de juros aí nos processos de amortização de dívida, seja amortização constante ou prestação constante, né? É esse mesmo aqui, né? Juros igual saldo devedor vezes taxa, tá? Então, vamos ver um exemplo de cálculo no sistema SAC. Nesse exemplo, pede para calcular o valor da amortização. A gente já viu a fórmula ali, né? A amortização no sistema SAC é o valor que a gente está tomando por empréstimo dividido pelo número de prestações. Então, calcule a amortização referente ao empréstimo no valor de 43 mil a ser pago em 8 parcelas com juros de 2% ao mês. Então, vamos fazer o cálculo da amortização neste caso, né? Muito simples, né? Fórmula, o valor tomado emprestado dividido pelo número de parcelas. Então, 43 mil divididos por 8. Vou ter uma amortização constante, né, durante todos os pagamentos. Cada pagamento vai amortizar R$ 5.375, tá? Então, nas 8 parcelas pagas, tem uma parte que é amortização, né? 5.375. A outra parte da parcela, o que que é? É os juros que fica para o banco, né? Esse conceito a gente já aprendeu na aula passada, né? Sempre que a gente paga uma prestação, uma parte amortiza a dívida, a outra parte é juros para o banco, né? Para a financeira, enfim, a instituição que está nos financiando, né? No caso do saque, a gente vai saber o valor da amortização em todas as prestações pagas, tá? Qual vai ser o valor da prestação no sistema de amortização constante? O valor da prestação será a amortização mais os juros, tá? Então, a fórmula da prestação é diferente aqui, né, no sistema de amortização SAC, né? Ela é a nossa amortização mais juros, tá? Essa é a prestação para o SAC, sistema de amortização constante. Tá? Vamos ver como se calcula. Nós temos aqui um exemplo, né, que se pede para calcular os juros, a amortização referente às prestações de empréstimo de R$ 8.530,20, uma taxa de juros de 3%, e vai ser pago em 10 parcelas, 10 prestações. Bom, como se trata de um sistema de amortização constante, SAC, qual a primeira coisa que a gente vai fazer? Eu vou calcular aquilo que é constante primeiro, né? Vou calcular a amortização. Lembram que lá no Price a gente começava pela prestação, né? Calculava uma vez só e sabia todas as prestações. No SAC, calcula primeiro a amortização, porque ela é constante e a gente vai saber todas as amortizações ao longo do tempo, tá? No saque, então, primeiro a amortização, aí depois a gente vai calcular a prestação e os juros, tá? Então, a amortização, e depois a gente vê aqui na sequência o cálculo das 3 primeiras parcelas, né, das 3 primeiras prestações de 10, tá? Então, o cálculo da amortização, capital tomado emprestado dividido pelo período, né, pelo número de parcelas. Tomado emprestado 8.530,20, divide pelas 10 parcelas, né? Tá aqui no exercício, né? Empréstimo 8.530,20, pago liquidado em 10 parcelas. Substitui na fórmula, divide um pelo outro, eu vou ter uma amortização de 853,2 centavos. Esse valor vai ser constante. Então, cada parcela que eu pagar vai amortizar da dívida R$ 853,02. Tá? Então, paguei uma parcela, essa parte é que vai saldar, né, a dívida, né, vai abatendo o saldo devedor. Tá? A outra parte da prestação vai ser os juros pagos para o banco, para a financeira, né, para quem está nos financiando esse empréstimo.
A prestação, como a gente viu, ela é um componente, né, formado pela amortização mais os juros aqui no sistema SAC. Então, a nossa primeira prestação é isso, né? A nossa amortização, que é constante, né? Então, em cada prestação eu vou ter esse componente de 853,02, né? Aqui do exercício, né? Então, olhem que no cálculo da primeira prestação está lá a amortização, na segunda prestação está lá a mesma amortização, na terceira prestação está lá a mesma amortização, vai ser esse mesmo valor de amortização nas 10 parcelas, tá? Mas a prestação no sistema SAC é a amortização, que nós já sabemos, mais os juros que a gente vai ter que calcular então, né? Os juros é o saldo devedor vezes a taxa. Conforme a dívida vai sendo amortizada, né? O saldo devedor vai diminuindo ao longo das parcelas pagas, tá? O que vai alterando, né? A quantidade de juros paga, né, e a parcela também ao longo do tempo. Muito bem. Então, primeira prestação, a amortização calculada mais juros, né? Saldo devedor vezes a taxa. Quando eu vou pagar a primeira prestação, qual é o saldo devedor? Ainda é o valor inicial, né? Os 8.530,20. Então tá lá, 8.530,20 vezes a taxa do empréstimo, 3%. 3%, né? Vezes 8.530,20. Nós vamos achar um juros aqui de R$ 255,91. Aí soma com a amortização, nossa primeira prestação será de R$ 1.108,93. Muito bem, paguei a primeira prestação, 853,02 vai abater o saldo devedor, né? O restante é juros que fica para o banco. Ficou claro, né? A segunda prestação, quando eu vou pagar a segunda prestação, eu vou somar a amortização mais os juros. A amortização já foi calculada, né? Falta descobrir os juros. Então, mais saldo devedor vezes a taxa. Só que eu já paguei a primeira prestação. Na primeira prestação, já amortizou, né, um valor de 853,02. Então, qual vai ser o saldo devedor que fica aqui? O valor que eu tinha pego emprestado, aquilo que amortizou, né, lá na primeira parcela, né, os 853,02, né? Então, valor tomado menos a primeira amortização, fica de saldo devedor 7.677,18. É o valor de saldo devedor que eu uso aqui para calcular os juros na segunda prestação. Vezes a taxa, né, 3%, chegamos a um juros de 230,32. Então, a amortização que tinha sido calculada mais os juros agora dá uma prestação de 1.083,34. Tá? Esses 1.083,34, né? Uma parte é amortização, que vai saldar, né? Vai abater saldo devedor, outra parte é que fica para o banco, né? Para financiar, enfim. Na terceira prestação, de novo, a mesma amortização, né? Já calculada, mais os juros correspondentes, né? Os juros vai ser o saldo devedor vezes a taxa. O saldo devedor aqui já diminuiu, né? Que eu paguei a segunda prestação e já amortizou mais 853,02. Então, o que eu vou fazer? O saldo devedor que eu tinha antes, né? O 7.677,18 ali, menos o que amortizou, né? Lá quando eu paguei a segunda prestação, menos 853,02. Ficou de saldo devedor 6.824,16. Esse saldo devedor que eu vou utilizar para calcular os juros agora, né? Saldo devedor vezes a taxa, dá um juros de 204,72, soma com a amortização, a prestação, terceira prestação, 1.057,74. Tá? E assim por diante, né? Até a décima prestação, até que a gente tenha amortizado toda a dívida, né? Não tenha mais dívida a ser paga, tá? Fica claro aqui, a gente nota que as prestações, né, no sistema SAC, elas são decrescentes, né? Então, a primeira prestação é a maior, depois diminui na segunda, diminui mais um pouco na terceira e vai diminuindo, né? Até o final, né? Por que que isso acontece, né? A amortização ela é constante, como a gente viu, né? Mas os juros vai diminuindo porque o saldo devedor vai sendo abatido, né? E aí a parcela de juros aqui, em cada prestação que a gente paga, ela vai diminuindo. Então, como eu sou uma amortização sempre a mesma, né? E os juros que vai reduzindo ao longo do tempo, o resultado é uma prestação cada vez menor, né? Então, isso é importante, né? A gente viu esse conceito aí no início do sistema SAC. A tendência das prestações diminuírem, né? Porque os juros vai diminuindo ao longo do tempo também, tá?
Pessoal, o cálculo aqui do sistema de amortização constante, né, o SAC, como é que ficou para vocês? Ficou entendido? Como é que a gente faz o cálculo da amortização? Como é que a gente faz o cálculo das prestações? Como é que ficou aí para vocês? Elusai mandou tranquilo ali no chat. Para mim, tudo certo. Legal. Giovanni também mandou tranquilo. Zandra também mandou tranquilo no chat. Quando vier uma conta dessas, a gente vai ter que fazer as 10 vezes a conta. Eu vou mostrar agora uma tabela, né, com todos os cálculos, tá? Não sei se foi na turma de vocês, né, que eu comentei, né, mas com a nossa prova, né, e as nossas avaliativas são objetivas, né, com alternativas para a gente identificar a resposta correta, certamente é muito provável, não vou dizer certamente, mas é muito provável, né, que nós não vamos ter uma tabela para fazer na prova, né, porque avaliativas e prova, né, são questões objetivas e que a gente marca lá as nossas alternativas. Então, o mais comum e o mais provável é que nós tenhamos lá, né, calcule o sistema de amortização SAC e determine, né, a amortização e o valor da primeira e da segunda parcela, por exemplo, né. Isso pode ser, né, mas não para montar uma tabela, calcular todas as prestações do sistema, tá? Isso vale tanto para o SAC quanto para o price, tá? Não vamos ter uma tabela completa com todas as prestações, mas pode ter sim, né? Calcule a primeira, a segunda parcela, calcule a amortização, isso pode ser viável, né? Para marcar alternativas lá nas nossas questões objetivas de prova e de atividades avaliativas no Moodle, tá? Não tem questões abertas, né? Para a gente responder, preencher uma tabela, por exemplo, tá? Tá, ok. Legal, valeu. Muito bem. Então vamos ver essa tabela agora, né? Tabela do sistema de amortização SAC. Alguém abriu o áudio aí, quer falar? Fui eu, senhora Silvana. Então, Fala, no caso, Silvana. a diferença da amortização do price por saque seria que as parcelas se mantêm. E as parcelas diminuem e os juros diminuem, é isso? Isso, o sistema SAC, a prestação vai diminuindo, os juros vai diminuindo também, né? Quem é constante é a amortização. No price, a prestação é que é constante, né? E a gente tem variações também de juros, né? Lá, e de amortização, tá? Então essa é a diferença. Num, a prestação é constante, no outro, a amortização é constante. Quando a amortização é constante, varia a prestação e juros. Quando a prestação é constante, varia as outras duas variáveis, né? Os juros e a amortização lá no price, tá? Muito bem. Obrigado pela pergunta. Vamos ver a nossa tabela, então, como é que fica? Bom, tabela para o sistema de amortização constante, nesse exercício que a gente acabou de ver, né? Já fez as três primeiras prestações, né? As três primeiras amortizações não, os três primeiros juros, né? A amortização é constante, então a gente calculou, a gente sabe, né? Que a amortização vai ser a mesma durante as 10 prestações pagas, né? Então sabemos que após ter pago as 10 prestações, nós vamos ter 10 amortizações de 853,02, que somadas vão dar o valor do empréstimo, né? Tinha tomado lá os 8.530,20. Ao pagar todas as parcelas, eu vou amortizar toda a dívida, né? Ela vai zerar, vai ficar toda paga, tá? Sendo que a gente sabe, né? Que a prestação, ela vai ser a amortização mais os juros, né? Então, ainda tem que calcular os juros para depois descobrir a prestação, né? Então, vou pagar qual prestação para bater, né? Do saldo devedor, essa amortização a cada mês, né? Então, vamos fazer esse passo a passo de novo, considerando que a gente já fez, né? Juros e prestação das três primeiras parcelas. Então, ao pagar a primeira prestação, eu sei uma coisa, né? Que esse valor aqui vai ser abatido do saldo devedor, 853,02.
Então, eu até poderia, né, fazer todos os abatimentos já aqui, né, sabendo que vai abater 853,02, né, durante todos os pagamentos, eu sei, né, que vai, então, diminuindo, né, prestação por prestação paga, sempre 853,02 de cada saldo devedor restante, né. Comecei com 8.530,20, abati 853,02, sobrou esse valor. Abati mais 853,02, vai ter um saldo devedor aqui, e vai diminuindo de 853,02 em 853,02 até zerar, né, a dívida, tá? Bom, a prestação a gente sabe que é a amortização mais juros, né? A amortização a gente já tem, falta calcular os juros, então, os juros é o saldo devedor vezes a taxa. Fizemos antes ali, né? Saldo devedor inicial, o valor que a gente pegou emprestados, 8.530,20 vezes 3%, juros 255,91. Então é isso, né? A primeira prestação vai ser a parcela da amortização mais a parcela dos juros, que vai dar a minha prestação primeira. Os 1.108,93 é o resultado da soma dos juros com a amortização, tá? Sendo que estamos abatendo o saldo devedor, como a gente falou, sempre 853,02 em cada prestação paga. Na segunda prestação, vou lá calcular os juros novamente, né? Porque a prestação é a amortização que a gente já calculou, mais os juros. Nesse caso aqui, os juros vai ser o saldo devedor que tinha ficado, né? Quando a gente pagou a primeira parcela. Quando a gente pagou a primeira parcela, abateu lá os 853,02, ficou quanto? 7.677,18. Agora, na hora de fazer os juros lá da segunda parcela, é esse saldo devedor que eu vou considerar, né? Já abatida a amortização da primeira parcela, saldo devedor 7.677,18, vezes 3% da taxa do financiamento, juros 230,31. Somou a amortização com os juros, eu tenho a prestação de 1.083,33, certo? Sendo que sabemos, né, ao pagar essa prestação, de novo, né, vai amortizar aquele valor que nós já sabemos que é constante, 853,02. Então, tinha um saldo devedor anterior, né, 7.677,18, abateu a amortização, ficou um saldo devedor de 6.824,16. Tá? E aí, segue essa mesma lógica, né, passo a passo até o final, até que, abatendo, né, mês a mês 853,02, vai chegar a dívida a zero. Nós já tínhamos vistos, né, que somadas todas as amortizações, no final eu paguei toda a dívida, né, por isso ela zerou. Somado todos os juros pagos mês a mês, nós vamos obter um valor de 1.407,46. Tá? Então, o valor que eu, né, usei para abater a dívida, que é a amortização, mais os juros pagos, vai me dar um total, né, pago nesse financiamento, nesse empréstimo, de 9.937,66. Ou seja, paguei lá, né, peguei emprestado, melhor dizendo, né, 8.530,20, mas paguei por esse valor 9.937,66. Tá? Sistema de amortização saque. Olhando aqui a tabela, gente, ficou tranquilo? Deu para entender esse passo a passo? Como é que chega a zerar a dívida? Como é que compõe as prestações, componente de amortização mais juros, como calcula os juros, como se calculou a amortização? Alguém ficou com alguma dúvida? Gostaria de perguntar alguma coisa aqui nesse ponto? Raquel colocou lá, tudo certo. Acho que era do anterior, né? Não, tá aqui, tranquilo. Dalviane colocou tranquilo também. Muito bem, gente. Daqui a pouquinho a gente já vai fazer uns cálculos aí, né? Desse sistema de amortização constante, tá? Vamos fazer atividades, né? Para fixar esse conteúdo, tá? Bárbara conectando agora. Bom dia, Bárbara. Depois, solicito quem entrou atrasado, né? Assista desde o início, né? Na íntegra, o conteúdo da nossa aula, tá? Muito bem.
Vamos ao próximo exercício. Vamos aí calcular os valores das parcelas de juros e de amortização referente às prestações de um empréstimo de 3.000. A taxa agora 3,5 vai ser liquidada em 6 parcelas, tá? Então é a mesma lógica, né? Sistema de amortização constante. A gente vai calcular primeiro a amortização, depois a gente vê o cálculo das prestações, né? Considerando essa amortização constante e os juros calculados, né? Que vão diminuindo ao longo do tempo, tá? Então temos lá, fórmula da amortização no saque. O valor tomado emprestado dividido pelo número de parcelas, né? Então, o valor tomado emprestado 3.000 divididos por 6 parcelas vai dar uma amortização que é constante, né, de R$500 por cada pagamento, né? Então, cada pagamento que eu fizer vai abater do meu saldo devedor R$500, que é o valor correspondente à amortização, tá? Então, vamos ver dessas 6, né, as 3 primeiras parcelas pagas, né, 3 primeiras prestações. Notem sempre que a prestação é a amortização mais juros. Então, se a amortização é constante, o que aparece em todas as prestações que é igual? Os R$500, né? Podem ver que no lugar da amortização aqui em cada parcela está lá os R$500 da amortização constante. Para achar a prestação, aí tem que somar os juros, né? E os juros vai sendo variável ao longo do tempo, por quê? Paguei a primeira parcela, abateu o saldo devedor, vai diminuir o saldo devedor, eu vou calcular ali, né, os juros, que é a taxa vezes saldo devedor, então os juros vai diminuindo, né, em cada pagamento. Isso faz com que as parcelas diminuam, né, ao longo do tempo, né? Como a gente viu aqui, já notou, né, no cálculo anterior, e já está vendo nesse de novo, que a primeira prestação é maior, a segunda já é um pouquinho menor, e a terceira já é um pouquinho menor, vai diminuindo então ao longo do tempo, tá? Então, primeira prestação, a amortização mais juros. Amortização R$500, como calculamos, mais juros, saldo devedor vezes taxa. Saldo devedor no início é os 3.000, né? Não tem nada abatido ainda. Vezes a taxa, né? 3,5%. 3,5% é 3,5 divididos por 100, né? 0,035. Multiplica pelos 3.000, deu um juros de R$105. A prestação, então, como vimos, é somar, né? A amortização mais juros, 500 mais 105, R$605. Daí que veio a primeira prestação. Bom, paguei a primeira prestação, 105 ficou de juros para o banco, 500 abateu do saldo devedor. Abateu a dívida. Então, quanto é que vai ficar de saldo devedor para a próxima prestação? Os 3.000 menos os 500, né, pagos na parcela anterior. Ficou de saldo devedor 2.500. Então, quando eu vou pagar a segunda prestação, a minha amortização é 500, mas os juros vai ser o saldo devedor agora, 2.500, vezes a taxa 3,5%. 3,5%, então, vezes 2,5%, 87,50 de juros, mais os 500 da amortização, a prestação 587,50. Sabemos que vai saldar, né, a dívida somente o valor da amortização R$500, porque 87,50 é juros que fica para o banco, para a financeira, enfim. Na terceira prestação, agora o saldo devedor diminuiu também, né? Paguei a segunda prestação, vai abater mais 500, né, da dívida. Então, a dívida tinha ficado em 2.500, agora 2.500 menos 500 ficou 2.000, né, de dívida. O cálculo dos juros na terceira prestação é os 2.000 vezes a taxa, né, do empréstimo, 3,5%. Tem os juros de R$70. Somada a amortização, que é constante, 500, ficou uma parcela, uma prestação de R$570, tá? E aí se faz a mesma lógica de cálculo, né, até a sexta parcela, tá? Vamos ver isso numa tabela, né? Exatamente como a gente viu na tabela anterior, né? A gente vai saber, então, que a amortização é constante. Então, calculei a amortização uma vez. Vou saber que vai abater R$500, né? Em cada parcela paga. Então, nas 6 parcelas, vão ter 6 amortizações de R$500. Ao pagar todas as parcelas, eu vou ter amortizado toda a dívida, né? 6 parcelas de R$500 vai dar os R$3.000 tomados de empréstimo no início, né? E aí o que resta, né? Para a gente descobrir a parcela, a prestação, né, eu tenho que calcular os juros, né? Para poder somar com a amortização. E os juros é sempre saldo devedor vezes taxa. O saldo devedor vai diminuindo ao longo do tempo, né? Então, quando eu
né? Calculei primeiro os juros, saldo devedor inicial era 3 mil. Mas depois que paguei a primeira vez, o próximo saldo devedor é 2.500, depois 2.000, vai então amortizando a dívida, né? Vai diminuindo o saldo devedor de 500 em 500 reais, né? E a nossa prestação, como a gente viu no sistema SAC, vai ser os juros mais a amortização, né? E aí a prestação vai diminuindo porque os juros vai diminuindo também ao longo do tempo. E aí está a tabela completa, né? Desse cálculo desse segundo exercício que acabamos de ver, tá? Prestação constante, 500 reais. Prestação não, amortização constante, 500 reais em cada mês. No final, 3.000, né? Abati toda a dívida inicial, né? Então, era 3.000, diminuiu para 500 reais, para 2.500, porque abateu 500. Depois diminuiu para 2.000, porque abateu 500. Depois diminuiu para 1.500, porque abateu 500. Então, vai abatendo de 500 em 500 reais, até que a dívida, que era 3.000, chegou a zero, né? Paguei toda a dívida. Os juros, como a gente viu, vai sendo calculado, né? Sempre a taxa vezes o saldo devedor que ficou, né? No início era 3.000, mas depois que abateu a primeira prestação, diminuiu mais 500, né? Vezes 3,5, ficou 87,50 de juros, mas aí paguei a prestação, diminuiu mais 500, próximo saldo devedor 2.000, vezes a taxa 70 de juros, mas diminuiu mais 500, na próxima parcela ficou 1.500 de saldo devedor, vezes a taxa, paguei juros 52,50, assim por diante. Soma todos os juros calculados, ficou R$ 367,50 de juros, né? Então, pagas todas as prestações, eu paguei, né, 3.000 para abater o saldo devedor e paguei R$ 367,50 de juros nesse financiamento, pagando um total de R$ 3.367,50, né, referente aos 3.000 que eu tinha pego emprestado, tá? Então, esse é o nosso segundo exemplo aí do sistema de amortização SAC. Fechou, gente? Deu para pegar bem aí essa sequência? É tranquilo, né? O saque acho que é mais fácil do que o price, né? Porque no saque a gente já entendeu aqueles raciocínios lá, né? Que cada prestação sempre tem uma parte de amortização e juros, né? Claro que cada sistema tem a sua forma de cálculo, né? Mas isso já nos ajuda, né? Ter saído do price e vindo para o saque já ajudou o raciocínio, né? Tranquilo, senhor. Legal, legal. Vamos tirar todo mundo 10 nessa prova, hein? A Raquel mandou tranquilo no chat, a Luciana também mandou tudo ok. Pessoal, vamos fazer um intervalinho, 15 minutos, para tomar um café e fazer um lanche. Pode ser? Aí depois desse intervalinho a gente vai fazer atividades correspondentes a esse conteúdo, tá? Do sistema SAC. Vamos fazer ali uns 4 exercícios, provavelmente, tá? A gente faz um intervalo mais cedo hoje para fazer essas atividades depois do intervalo, porque após essas 4 atividades, nós ainda vamos ter atividades de revisão, tá? Então a gente está fazendo esse intervalo mais cedo por isso, porque depois dos 4 exercícios que a gente vai fazer do sistema SAC, nós vamos ter ali umas atividades de revisão para nos preparar para a nossa prova da terça-feira que vem, né? Então, nossa aula de hoje, além do conteúdo de aula e atividades do conteúdo da aula 6, temos atividades de revisão para fazer. Então, vamos aproveitar esse tempo para isso, tá? Então, a gente dá uma paradinha agora, né? 15 minutinhos. Voltamos ali às 10h10 com as nossas atividades, tá? A Alviane está mandando ali um recado, entregou o trabalho, legal da Alviane. Obrigado.
Então vamos retornar às 10 horas e 10 minutos. Com atividades desse conteúdo da aula 6, tá? Como falamos, vamos fazer ali 4, 5 atividades desse conteúdo. E aí, posterior a essas 4, 5 atividades, vamos entrar em momento de revisão, tá? Muito bem, gente. Vou fechar o microfone e a câmera aqui. 10 e 10, voltamos.